Fortaleza SAF? Será? Quando? Quando é que vai acontecer? Vai acontecer? Um movimento que está varrendo, digamos assim, vários clubes brasileiros, né? É o da SAF. Bahia com o Grupo City, Botafogo com o John Textor, o Vasco com a 777, o Cruzeiro com o Ronaldo, o Bragantino, que foi antes da SAF até, com a Red Bull. Enfim, vários times se tornando empresas com aporte milionários por trás. Como é que o Fortaleza enxerga isso, tá? Trago aqui aspas do Fortaleza. Como o Fortaleza enxerga essa movimentação? Pode acontecer ou não? E qual a tua opinião sobre isso? A gente já fez um vídeo recentemente falando sobre, né? Falando o Chelsea está interessado em comprar um clube brasileiro. A gente até trouxe o modelo que o Chelsea quer e não acha interessante. Mas existem outros modelos de SAF, né? Existem outros modelos para o Fortaleza seguir, qual seria o melhor. Enfim, vamos trazer aqui para vocês, tá? Mas antes disso, quero te dizer que esse vídeo é feito com patrocínio de OneFootball, o melhor aplicativo sobre futebol para você ter na tela do teu celular, cara. Para tu baixar é super simples, é só tu acessar a descrição. Na descrição você vai clicar no primeiro link, tá? E baixar, ou mais simples ainda, pelo QR Code, tá? Você aponta a câmera do seu celular para o QR Code, baixa o OneFootball, coloca o Fortaleza como teu clube de coração, que você não vai se arrepender, eu te garanto, cara. Clica no link, tá? Clica no link, que é importante pra gente, é importante pro BL manter a parceria. Baixa pelo nosso link, beleza? Logo após a vinheta, vamos pro vídeo. Vem comigo. Salve, salve, nação tricolor. Dudu Damasceno salve. E Lucas Machado na área. Deixa o teu like, tá? Deixa o teu like, teu joinha para fortalecer o trabalho, que é super importante. Eu já faço uma pergunta para ti, Lucas. Uma pergunta que eu fiz num vídeo da semana passada, que foi eu e o MM, inclusive, que falamos. SAF sim ou SAF não? SAF depende. SAF talvez. Foi a mesma resposta SAF, que eu dei. Talvez. Eu acho que os moldes da SAF que estão surgindo no Brasil até o momento, nenhuma delas, talvez um pouco a do Bahia, seja mais dos moldes que eu considero interessante pro Fortaleza. Eu acho que, mas na minha opinião, o molde sensacional pro Fortaleza, se um dia pudesse acontecer, seria o que é como no Bayern de Munique. O Bayern de Munique tem 49% das suas ações vendidas para um aporte financeiro de uma marca, e o restante... Qual é a marca? Eu acho que é a Allianz Seguros, da Allianz, que é mesmo do Palmeiras, eu não tenho precisão. Mas o Bayern de Munique tem 49% das suas ações vendidas na Bolsa de Valores, tem todos esses processos de financiamento de investidores, e quase 51% fica na mão da associação. Tem o Bayern de Munique tem presidente, tem mudança de gestão, enfim. O time continua sendo do torcedor, né? O time continua sendo do torcedor. E é assim, boa parte dos clubes alemães também. Eu acho que o Borussia também é meio misto, assim, enfim. Eu acho que para essa Fortaleza seria o ideal. Deixa eu trazer aqui, Lucas, uma matéria do pessoal lá de Pernambuco, né, do Globo Esporte de lá, falando sobre SAF nos clubes nordestinos de uma maneira geral, e contactaram todos os times do Nordeste, todos os principais clubes do Nordeste, e falaram com o Fortaleza, né? O que o Fortaleza acha, o que o Fortaleza pensa da SAF. Eu vou trazer aqui algumas aspas, tá? Com passivos zerados de dívidas trabalhistas, super importante, né? O Fortaleza diz tratar o assunto internamente. Abre aspas. Mas o nosso momento é de observar e entender melhor, antecipa o presidente do Leão, Marcelo Paes, ao Globo Esporte. O mandatário vê o modelo de companhia como positivo para o futebol brasileiro, mas levanta possibilidades de implementação de outros tipos de SAF que não sejam ligadas tão somente à recuperação financeira dos times, mas também para aqueles em desenvolvimento. Que aspas do presidente Marcelo Paes, tá? A gente entende que a SAF é um movimento positivo do futebol brasileiro. Se mostrou ser uma lei acertada. Alguns clubes tradicionais já fizeram uso dela e o advento da SAF possibilitou a reorganização financeira e a retomada do nível de competitividade. Mas o futebol brasileiro precisa também de uma situação de SAF para clubes que estejam em desenvolvimento e não somente para recuperar, afirmou Marcelo Paes.
que outra aspa, tá? O Fortaleza, logicamente, acompanha discussões. Temos conversado internamente para entender o modelo, como funciona, caso em algum momento o clube entenda que é algo a ser feito, a gente esteja mais preparado. Mas o momento nosso é de observar e entender melhor, acrescentou o presidente do Fortaleza, tá? Que foi a visão do presidente Marcelo Paes sobre o assunto. Interessante, né, Lucas, ele citar umas 2 vezes o lance da recuperação, né? Porque todos os clubes que fecharam com o SAF no Brasil até agora, né? Vasco, Botafogo, o próprio Bahia, Cruzeiro, estavam muito endividados. O que não é o caso do Fortaleza hoje, né? E ele até cita isso para... Será que vale a pena para o clube de desenvolvimento? Porque a gente não viu, por exemplo, o Flamengo ser vendido. Porque se você for parar para pensar, porque um bilionário comprou o Botafogo ao invés do Flamengo? Aí eu te respondo, porque o Botafogo está muito mais barato por conta das dívidas. Times endividados são mais baratos do que times acertados, do que times, isso que a galera não times de entende muito bem. Falei. Eu tive uma discussão uns dias atrás, até com o próprio Vitão lá no grupo, ele dizendo que, por que esses times estão comprando esses mais endividados? Eu falei, Vitão, no mercado, na bolsa de valores, em qualquer lugar, quando você vai fazer uma negociação dessa, um clube com potencial de torcida, de retorno, muito endividado, se torna um produto muito mais acessível. O Botafogo não foi vendido por 700 milhões. 700 milhões talvez seja a dívida que o cara vai ter que pagar para o Botafogo. Mas com certeza o investimento dele foi muito menor do que isso. Então, assim, o Fortaleza hoje não precisa que esse cara banque esses 700 milhões. Talvez esses 700 milhões, por exemplo, viesse para aporte financeiro, construção de um estádio, um CT, melhorar o nível do plantel, enfim, diversas outras ocasiões. E isso é caro, porque o cara vai ter que gastar. Quando se trata de uma dívida, o próprio clube, quando passa a ser mais gerido, porque a única coisa que esses caras estão fazendo até agora, que o Ronaldo fez no Cruzeiro, por exemplo, foi tirar as dívidas que estavam sufocando o dia a dia. Ele fez esse aporte financeiro do dia a dia do clube para o clube agora começar a se pagar. Ou seja, quem vai pagar a dívida do Cruzeiro é o próprio Cruzeiro, não é o Ronaldo. Então, por isso que o Cruzeiro foi vendido muito barato. O Botafogo é da mesma forma, o Vasco é da mesma forma. No fim das contas, quem vai pagar as dívidas são os próprios clubes. E esses caras não vão precisar tirar o dinheiro do bolso para colocar de investimento. No caso do Fortaleza, seria justamente o oposto. Ele teria que tirar o dinheiro do bolso para dar esse investimento. Então é lógico, é natural que os clubes endividados sejam vendidos mais baratos e sejam os primeiros a ser procurados pelas SAFs. Exatamente, cara. Exatamente. É um assunto muito delicado. Muito complexo que também. Precisa ser muito discutido e, assim, eu tenho plena segurança tanto no presidente Marcelo Paes quanto nos seus pares, Alex Santiago, todo o corpo jurídico do clube, para o melhor pro Fortaleza, né? O melhor pro Fortaleza. Tem que ser sempre visando o Fortaleza. O torcedor só pensa em SAF, dinheiro, contratar, e não é bem assim. Não é. Dinheiro sem gestão é mesmo que nada. Então, tem que ser tudo minuciosamente calculado. E o Fortaleza está fazendo isso, né? O Fortaleza está fazendo isso. E a gente precisa também desses exemplos. Como é que vai se portar? Como é que vai se portar a SAF do Botafogo, a SAF do Vasco, a movimentação de outros clubes, para ver qual é. Para não ser... Porque a gente não tá num desespero, como estavam outros clubes, de precisar vender para ter alguma perspectiva. O torcedor do Botafogo estava encurralado. Se não fosse vendido, o torcedor do Botafogo não tinha nenhuma perspectiva. E por isso eles comemoraram. Mas será que foi tão benéfico assim? O que precisa é de gestão. Gestão a gente está tendo já há 5 anos, né, com o presidente Marcelo Paes. Acho que o Alex será seu sucessor. Tem toda uma linha do Fortaleza aí de boas gestões e vamos aguardar o melhor para o Fortaleza. O processo que precisa acontecer. Primeiro é o Fortaleza virar SAF, isso precisa passar por aprovação do Conselho Deliberativo, para aí depois ir ao mercado, ou o mercado ir até ele para ter propostas, estudar, fazer auditorias internas. Tudo isso demora muito tempo. Eu lembro da SAF do City no Bahia, meses e meses e meses até uma conclusão. De um ano já a história. Eu acho que a mais rápida foi a do Cruzeiro, porque eu acho que foi uma garapa muito grande que o Ronaldo quis logo fechar. O Ronaldo aportou apenas 50 milhões, Dudu.
Então, é aguardar e aguardar, meus amigos. Diz aí tua opinião nos comentários sobre SAF no Fortaleza. Deixa teu like, tá passando aqui na tela outro vídeo para você seguir assistindo o BL. E eu te convido para as nossas lives de segunda a sexta-feira, às 19h20. Um abraço, rapaziada. Valeu. Fui.